não acho que foi inteligente. E efeito prático, o maior protesto que teve do Corinthians esse ano foi o primeiro, a votação do impeachment, que a torcida, aliás, toda era favorável ao Augusto Melo, os mesmos que estavam reclamando, eram favoráveis e impediram a votação. Tinha uma pauta clara, a pauta era não vai ter golpe, né? Defesa do Augusto. A pauta de ontem era uma pauta ecumênica, heterogênea, era contra tudo e contra todos, né? Fora todo mundo, tá? Era um dos gritos. E quando uma pauta é muito grande assim, o efeito prático, a renovação transparente perdeu a eleição, né? Estavam enterrando. Alguém acha que o Mário Gobi, o Roberto Andrade, o Andrés hoje ganharia alguma eleição no clube? Não sei. Agora, eu acho que ficou mais claro no discurso do presidente da Camisa 12, de outras lideranças lá, é que assim, a torcida realmente, apesar das denúncias contra o Andrés, cartão corporativo, do Duílio, cada la fila, cerveja, cigarro e grande elenco, a torcida não vai aceitar, entre aspas, o retorno do Augusto dia 9. Então, assim, isso é notícia de ontem, prática, dia 9, se isso podia mudar alguma coisa, não mudou. Dia 9, Augusto Melo será empichado, reiterado, vai ratificar. Acho que a notícia que fica para além da pirotecnia, que o termo que usou a Lívia, eu acho que é essa. O Augusto dia 9 está fora. E aí começa já as negociações internas, porque uma eleição direta é completamente diferente. Né? Só lembrar que o primeiro dia do mandato de Augusto, a votação do Conselho foi Romeu Tuma versus Calil. Então, assim, no Conselho, é uma votação tipo quem é mais antigo, Tancredo contra Maluf, não é uma votação popular. Então, se ele pode ganhar Cittadini, pode ganhar Alvarenga, pode ganhar Osmar Estado, é quem fizer a maioria, né? Então, não tem muito apelo da torcida nisso. Então, a notícia para mim dessa foi ontem. Augusto Melo, apesar de queimar os caixões de renovação e transparência, de mostrarem Tadala para o público, não foi uma retomada, não foi então Augusto foi rifado de vez. Olívia, o Vitão levanta uma questão importante, né, em relação ao anúncio do Yuri Alberto, como você citou, né, que não foi coincidência, mas o Vitão falou algo interessante. O protesto não era contra o Osmar, né? Por que você acha que o Corinthians soltou bem na hora ali do protesto, Olívia? Já que o Osmar está longe de receber algum ataque hoje, né, do torcedor corintiano. Eu acho que tem muito mais a ver, Samir, com esse contexto mesmo, porque, querendo ou não, a cobrança em cima dessa gestão, né, do próprio conselho, né, da própria presidência do conselho atual, por medidas mais drásticas, né, contra esses ex-dirigentes. Acho um posicionamento muito... Eles esperam um posicionamento talvez mais contundente. E isso é uma pressão em cima da gestão interina que, cara, vai durar até dia 9 aí, né? Talvez um pouco mais, mas é um espaço muito curto de tempo. E aí eu acho que tem a ver com essa questão de mostrar serviço, sabe? A chance, talvez, do Osmar, depois, né, de concretizado um possível impeachment do Augusto Melo, é mostrar serviço. E aí usar essa situação em benefício dele para uma possível nova eleição, né? Então, eu acho que é isso, é mostrar serviço e tentar tirar um pouco o foco dessas coisas negativas e dessa pressão que eles acabam sofrendo, querendo ou não. Agora, a Lívia tem razão, Vitão, mas tem uma outra questão também, né? O que você disse. O Conselho vai vencer a eleição depois do dia 9, e mesmo que o Augusto renuncie antes do dia 9, vai ter eleição, né? Porque o Estatuto prevê eleição mesmo com a renúncia do presidente, a não ser que, né, o mandato estivesse aí faltando apenas 6 meses para terminar, que não é o caso. Como não, né, falta ainda 1 ano e meio, vai haver uma nova eleição, mesmo que o Augusto renuncie antes do dia 9, que a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Está chegando, aliás. No Conselho não tem muito a ver, estão articulando. A Lívia até pode falar bem, ela também está apurando muito bem essa questão, esse jogo político. Quando o Augusto é indiciado, né, indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público e agora vira réu, muita gente achou, por exemplo, que a renovação e transparência entraria no jogo. Então, Olívia,
tem algum grupo que viu que o Augusto é carta fora do baralho e ficou preocupado talvez com algum apoio ou com alguma tentativa da Renovação e Transparência entrar no lugar e pode estar fazendo um jogo para entrar, né, depois do dia 9, ganhar uma eleição no Conselho, inclusive, né, um grupo que não faz parte da gestão do Osmar Stabile, ou então, se faz parte, não está com o Osmar Stabile. Há algum favorito hoje que não seja o Stabile, Olívia? Olha, Samir, esse é um assunto delicado. Esse é um assunto muito delicado. Eu, inclusive, entendi a sua indireta, tá? Porque a gente que apura o dia a dia político. Eu não mandei direto, eu perguntei para de Parque São Jorge, a gente sabe quem que é essa chapa, né? Essa chapona, que no caso não é uma chapinha, é uma chapona, é 82, e tem aí os seus interesses muito já bem estabelecidos, já sinalizou, né, que deve lançar sim um candidato pela primeira vez, colocando o seu CPF, né, a sua digital, para uma eleição. E como é uma eleição indireta, né, via conselheiros, isso também ajuda bastante, porque apesar de não ter esse apelo todo nos sócios, tem um apelo interno, né? Porque os conselheiros ali se conversam bastante e é uma chapa que acabou surgindo, né? De uma tentativa de um centrão, digamos assim, né? Pessoas mais isentas, mais longe desses extremismos, né? Seja renovação e transparência, seja até mesmo apoio político ao Augusto, que aconteceu naquela chapa ampla e depois desembarcaram, né? Então, o Movimento Corinthians Grande é um que deve sim lançar um candidato e começa a despontar com força. Sérgio Alvarenga era o nome, foi pedir bênção para o André Sanches, pegou muito mal, mas a gente não pode esquecer de outros dois nomes. Um deles, inclusive, que está, no momento, é vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, e Rosalá Santoro, que foi diretor jurídico financeiro durante a gestão do Augusto. Então, são nomes aí que vão Rosalá não ajuda também? O Rosalá também não está ajudando a gestão do Osmar? Sim, ele faz uma espécie de consultoria para o departamento financeiro. É um cara do mercado financeiro, né, com um know-how muito grande, mas tem aí as suas questões políticas também, e pode sim aparecer, não seria nenhuma surpresa se a gente visse algum nome da 82 fazendo uma campanha aí. O estatuto permite que o Armando, segundo vice, por exemplo, hoje, né, é o vice, né? Uma loucura, né, que aconteceu no Corinthians. Ele pode ser candidato na eleição do conselho? Pode. O Osmar pode. O Vitão, ó, Desculpa, ele só pode ser votado quem é conselheiro. O Armando Mendonça, a chapa dele foi eleita. Ele é vice-presidente, mas a chapa dele, que é 82, como bem disse a Lívia, qualquer conselheiro pode ser uma eleição indireta do conselho entre conselheiros. Sim, né? Ele pode concorrer, então. Olívia, resumindo, né, o Osmar Stabile... Você não será presidente. Você, se você quiser, você tem que primeiro se eleger conselheiro. Eu ia votar em você, mas você não, eu não tenho essa pretensão, não, porque a vida já não é fácil, né? Eu não queria isso, eu não quero isso para mim, não. Quero viver um pouquinho, quero viver mais, tá? Um pouquinho não, quero ver bastante. O Osmar Stabile conseguiu uma boa rescisão com o Coronado, renova com o Yuri, faz um bom contrato com a Nike. Isso aí talvez não possa valer nada para você que está assistindo, porque quem vai decidir são os conselheiros e quem tiver a maioria no conselho que vai levar essa eleição. A gente falou tudo isso, a gente foi para esse lado por conta do protesto, né Lívia e Vitão? E também do caso de Yuri Alberto. Olívia, para a gente mudar de assunto, porque tem tanta coisa para a gente falar hoje, fala para a gente alguns bastidores da renovação do Yuri Alberto, o que mudou no contrato dele, que foi feito lá pelo Duílio, e agora, né, com Osmar Stabile renovando até a metade de 2030. O pulo do gato aí é metas mais atraentes e a valorização para o jogador, né? Ele entendia todo esse cenário, ele entende o cenário político e conturbado financeiramente do Corinthians. É um cara que abraça muito a ideia de Corinthians de se tornar um ídolo.
ele tem realmente essa pretensão, e isso é também um combustível para ele, né, permanecer no Corinthians, mas tem o ponto principal aí. O Yuri, como a gente já vinha falando há algum tempo, sinalizava que queria renovar com o Corinthians, tinha já essa ideia de renegociar os valores, né, através de uma valorização para ele que ele entendia ser necessária, até porque é um jogador mais regular do Corinthians, né? Então, juntou tudo isso, as metas interessantes e também a questão da lesão, que foi um momento onde ele se sentiu muito abraçado. Esse foi talvez um dos fatores determinantes aí para o Yuri ver que ele está no lugar certo. Ele tem ainda o sonho, ele entende que ele é jovem, né? Tem 24 anos, tem bastante lenha para queimar ainda. E isso, para ele, foi um ponto fundamental. Ele é um cara muito humano, né? O Yuri tem esse lado dele muito sensível, né? Um cara que está sempre ali e ele gosta muito de jogar no Corinthians. Então, esse é certamente o ponto assim que pesou para ele. Na hora ele falou assim, cara, me abraçaram aqui, estão me ajudando a recuperar e me valorizaram apesar da lesão. Então, isso para ele pesou bastante. Você falou um negócio, Lívia, né, que o Yuri foi humano, né, o Corinthians o valorizou. Você me fez lembrar uma história lá atrás, né, um dos amigos que eu tenho na carreira, né, no jornalismo com futebol, é o Paulo Henrique Ganso, porque quando ele sofre aquela lesão no jogo contra o Grêmio, acho que foi 2011, 2012, não lembro, ele estava com um contrato dele já para assinar a renovação de contrato. Então, olha só, que interessante. E aí ele tem uma lesão ligamentar, que é complicada, fica gravíssima. Aí quase gravíssima. E o que o Santos faz? O Santos suspende a renovação. Cara, aquilo, meu irmão, o Ganso nunca perdoou. E aí eu lembro que nos programas de TV eu fui a favor dele, tudo, enfim. Ele me deu uma entrevista exclusiva para o UOL, inclusive, né? Eu tô ficando velhinho aqui no UOL, para o UOL. E o Santos cancelou a entrevista coletiva porque a matéria saiu no UOL pela manhã e foi polêmica, ele rasgou o verbo contra o Santos. Por que eu estou citando isso? Porque o Corinthians fez exatamente o contrário. O Corinthians, o jogador lesionado, foi lá e renovou o contrato do jogador. Isso realmente valoriza. Se a gente pegar essa história do Ganso, depois disso, o Ganso nunca mais quis saber do Santos, e aí até trabalhou a saída dele para o São Paulo, que a Diz, na época, ajudou a levar ele para o São Paulo, porque ele achou que foi muito injustiçado, que o Santos foi muito ingrato com ele. Então eu lembrei dessa história quando você falava da questão da humanidade que teve aí, né? Tanto o Yuri é assim também, e o Corinthians acerta, né, o Vitão? Eu estou muito sensível ou não, Vitão? Ou você acha que nada disso, renovou, enfim, a sua opinião. Eu sempre acho que tu vai chegar e falar assim, não é nada disso. Não, o senhor é um homem de luz, sensível, né? Um jornalista moda antiga do tipo que ainda manda flores. Cara, eu acho que o justo é o justo. Eu acho justo a renovação do Yuri Alberto. Ele fez isso merecer. Eu sou contra tratar diferentes de forma iguais. Eu não acho que tem que tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes, têm méritos diferentes. Acho que tem obrigações iguais para todo mundo. Se apresentar para jogar, não faltar no treino, no horário. Mas jogadores que mostram comprometimento, entregam em campo, tem idade, eu acho que ele fez por merecer essa renovação. Apesar do bom futebol que ele joga, posição valorizada centroavante, para o mercado europeu, pela idade, cada ano que passa vale menos. Isso é a conta do futebol de hoje. Mesmo que ele faça gol, vire artilheiro, ele vai valer menos o ano que vem. O Parabéns já diz, né? Cada ano que passa, ele fica mais velho, é isso. Já o Parabéns já fala isso. É verdade, né? Não tinha pensado nisso. Brilhante observação. Sou um gênio. E assim, a verdade é o seguinte, para o tamanho dele no Corinthians atual, que ele fez, ele é menos estrela que muita gente lá, né? Dá menos trabalho, tem menos frescura, tem menos chilique, né? Dedicado. Então, assim, me irritou um pouquinho ano passado, que toda hora você, quero ir para a Inglaterra. Então vai, meu filho. Ele mudou um pouco o tom, né? E assim, e às vezes que ele entrou em campo, até quando ele não jogava nada e fazia gol de NFL, lá estava a bola na luta, teve essas coisas ridículas, teve uma fase horrorosa, muitas pessoas esquecem. Nunca faltou entrega. Isso o torcedor do Corinthians valoriza. Mesmo quando ele não jogou nada, não é que ele nunca teve de sacanagem. Não jogou nada porque futebol tem fase, mas assim, ele treinava, jogava, se matava. Então, assim, eu reconheceria isso agora. É óbvio que o Corinthians é uma casa de caridade, né? Não é com o meu dinheiro, é com o dinheiro do Corinthians. Tem que fazer contas ali, mas eu acho completamente justo e faria esse movimento se fosse possível.